Quero convidar você, nesse momento nós iremos ficar de pé. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, obrigado, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ontem eu coloquei uma mensagem no grupo da igreja, aí como eu queria que tivesse quase a maior parte tivesse acesso, eu dei uma fechada ali no meio do culto. Eu falei, caramba, eu deixei o grupo da igreja fechado. Tem um pessoal que gosta de disparar foto no meio do culto, né? Fazer aquele paparazzi. Aí eu falei, vou abrir. E era mesmo, porque quando eu abri, eu ia fazer assim, paparazzi aqui da nossa igreja. Né? Só perde para Georgette. Romanos 11. Não, mas pode continuar tirando. De vez em quando eu pego alguma coisa lá. Né? Romanos 11, 25 ao 26. Vamos lá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Senhor, eu te peço que o Senhor me sustenha, Pai, no momento do decorrer da ministração da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ao coração da tua igreja, da qual eu também faço parte. Senhor, tudo que há em mim, Deus, talvez possa ser um empecilho, desde a minha debilidade, Pai, intelectual ou física. Senhor, que o Senhor esteja, Pai, trabalhando, Pai, que isso não seja um impedimento, Deus, para que a tua igreja, Deus, possa ouvir a tua voz e compreender, Senhor, aquilo que tu tens para nós nessa manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos, ilumina o nosso entendimento, ilumina, Pai, ilumina os nossos olhos com a luz da tua palavra. Ela é lâmpada, Deus, para os nossos pés, ela é luz, Senhor, para os nossos caminhos, e que andemos, Senhor, nesse caminho, Pai, iluminado pela tua glória, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Queridos, talvez a pregação fique com um tempo menor. Falei lá no grupo do WhatsApp. Como essa pregação ficou extensa, e eu tenho um problema que eu preciso corrigir. Lembra daquele livro que eu falei, que eu li, que o autor dizia que uma igreja começa a tomar forma com 5 anos e que eu tinha abraçado aquilo? É um livro sobre oratória, né? Sobre como pregar, sobre falar. E uma das coisas, o autor ele fala assim no livro, o pregador ou o palestrante, né? Para qualquer coisa, então não só para pregação. Ele fala assim, ele precisa saber a hora de parar de cavar, porque não adianta cavar aquilo que ele não consegue carregar, né? E ele usa como exemplo como se fosse uma terra, né? E você estivesse ali escavucando para carregar e levar isso para algum lugar, só que às vezes você cava tanto que não dá para carregar tudo aquilo que você cavou. E às vezes na pregação é assim. Por exemplo, na pregação passada, quando eu falei sobre não pedir conselhos a ímpios, né? Cadê o Sr. Neves? Ele está aí, viu? Neves? Está aqui. Ele veio tirar uma dúvida, pastor, mas isso na época. Aí eu falei, não, Sr. Neves, mas foi aqui no particular. Aí eu falei assim, mas a gente tem que entender que da terra, quem é sal e luz somos nós. Eu falei, meu Deus, esqueci de falar isso. Que estava no esboço, que a gente faz esboço, e tem coisas que a gente vai tirando mesmo aqui por conta da administração do tempo. E aí, como ficou um material extenso para uma pregação, eu não queria falar assim de forma translocada, porque eu já falo de forma acelerada e aí a igreja acabar não compreendendo. Então, a gente vai estar começando agora,
e a gente vai estar finalizando à noite, tá? Então, assim, se infelizmente você não vier à noite, quiser assistir depois, né, para a gente estar completando o entendimento dessa mensagem. Amém? Senti no desejo de estar trazendo essa mensagem à igreja por conta da circunstância que nós estamos vivendo, dessa guerra no Oriente Médio, não só lá, né? Outras guerras estão acontecendo pelo mundo, né? Guerras acontecem também no Rio de Janeiro, porque às vezes a gente foca numa guerra, dá a impressão que não está acontecendo nada. A Bíblia diz que haveriam rumores de guerra. Existem outros sinais acontecendo também, o sul do Brasil sendo assolado por tempestade. Então, assim, os sinais do Senhor estão pipocando pelo planeta. E a gente acaba só olhando para Israel, porque a gente carrega muito de algumas coisas que a gente aprendeu durante a nossa caminhada nesse evangelicalismo, em relação aos sinais que Deus faria de Israel. A gente já teve uma época que nós falamos sobre a perspectiva dispensacionalista. Então, como a gente é fruto, e a gente cresceu ouvindo isso, então a gente fica nessa perspectiva o tempo todo. Ontem eu estava assistindo um vídeo de uma família que fez eu particularmente não acho legal, mas eles pegaram um vídeo e editaram algumas cenas de Israel, tal, e é tipo uma brincadeira que fala assim: olha, pessoas estão sumindo do planeta, começando por Israel. Aí entra uma velhinha, acho que é a avó da família, começa a chorar. Ela: não, gente, vou morar, traz fulana lá, ela vai subir, porque ela acha que o arrebatamento está acontecendo, e o arrebatamento está começando em Israel. E ela começa a chorar, e chora outra velhinha, tal. Aí de repente vem o neto, a filha: não, é mentira, avó. O negócio muito ruim. Mas veja, mesmo isso, ainda assim é fruto de um entendimento em que as pessoas olham para Israel como se ela fosse o relógio de Deus na medida daquilo que ele vai fazer na terra. Isso aí é uma compreensão que muitos crentes têm. E vocês vão ver isso na internet, e isso está muito na internet. Muitas pessoas que são evangélicas tratando essa questão da guerra de Israel como se fosse o badalar do sino da volta de Deus. Deus está tocando o sino, e agora é a coisa que está acontecendo. E aí, muita gente olha para esse texto, porque a Bíblia diz, juntam aquela condição de que a Bíblia diz que nós deveremos orar para que haja paz em Israel, e muitas pessoas olham para esse texto e dizem assim: não, o Senhor Jesus Cristo ainda não virá. Não virá porque está escrito que antes que ele venha tem que haver paz, e a gente vê isso o tempo todo. Não, porque o ministro, o senhor que é Macron e parará, ele está negociando, e aí ele é o anticristo, porque ele vai trazer paz para Israel. E as pessoas associam esse texto também, que diz que Jesus Cristo não virá até que todo Israel seja salvo. Uma vez eu vi um pastor falar isso, ele fala assim: calma, Jesus Cristo não vai voltar, porque agora, não, que ele vai voltar, não vai voltar agora, porque é necessário que todo Israel seja salvo. Então ele só voltará depois que todo Israel for salvo. Então, e aí a gente tem várias perspectivas e prismas e formas de olhar para esse texto. Tem pessoas que olham para esse texto e identificam que Deus tem um tratado diferenciado com a nação de Israel, um tratado lá no futuro. Eu estou falando aqui da Israel étnico, Israel racial. Israel racial. Estava conversando com uma colega, ela falou assim: não, mas Jesus Cristo era palestino. E como é que os cristãos podem defender Israel se Jesus Cristo era palestino? Ela falou assim: onde Belém fica? Belém fica na Palestina. Eu falei: eu sei, mas a questão não é essa. A questão não é onde ele nasceu. A questão é quem ele é e de qual é a sua raiz. Ele é da tribo de Davi. Né? E só que aí ali a discussão era outra, porque ela não era cristã, então tentei estabelecer ali uma linha racional em relação a fatos históricos com ele. Tem pessoas que já olham para esse texto e identificam que Israel era a nação escolhida, que a salvação era para Israel, e aí Jesus Cristo veio. Lembra do texto que ele vai dizer que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não os receberam, e todos que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é estranho, porque as pessoas acham que hoje nós, gentios, que somos, só somos salvos porque Israel rejeitou a Cristo. E aí, como Israel rejeitou a Cristo, Deus foi e rejeitou
a Israel. E Deus vai lá, então chama um outro povo, parecido com aquela parábola das bodas, que os convidados não foram, e aí eles foram lá, chamaram os doentes, os mendigos, e aí tem pessoas que vão achar que a igreja é como se fosse essa lacuna na falha do plano de Deus. Né? O texto não diz, olha, Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam, e por causa disso, ele permitiu que os outros que receberam. Não, ele diz, ele veio para os seus e os seus não receberam. E todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ok? Então, assim, e aí existem pessoas que vão crer nessa perspectiva de que há um espaço em que a gente entrou numa brecha, numa falha de Israel, e lá na frente Deus vai acertar contas com Israel. Isso aí é o que a maior parte dos nossos irmãos acredita. O que a gente tem que compreender é que não é um tema fácil, e não é à toa que o apóstolo Paulo chama isso de segredo, em outras versões ele chama isso de mistério. Amém? Então, a gente, para compreender esse texto, a gente precisa olhar para o pano de fundo de todo. E o pano de fundo dessa conversa do apóstolo Paulo, de Romanos 11, começa lá em Romanos 9. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Romanos 9, versículo de 1 a 5, diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, do quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, e amém. Qual é o contexto aqui do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo está diante de uma situação, porque ele já está pregando para os gentios estão se convertendo, só que Israel não aceitou a Cristo, e continua não a aceitar. E aí, apóstolo Paulo e também a igreja, no caso dos judeus, aqueles judeus que se converteram a Cristo, que compreenderam que Cristo era o Messias, eles estão sendo tomados por uma tristeza. Que tristeza é essa? Eles não conseguem enxergar o cumprimento da promessa sobre Israel. Porque Israel é a nação escolhida do Senhor. E agora eu entendo que Cristo é o Messias, e eu olho para a minha nação, e a minha nação não está reconhecendo a figura messiânica de Cristo. Então o apóstolo Paulo e os irmãos judeus da igreja de Cristo estão olhando para uma igreja em que quase não há judeus, em que a maior parte dessa igreja é formada de gregos, que são os gentios, pessoas que estão aderindo à fé. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso, ele vai dizer assim, olha, em Cristo digo a verdade, eu tenho uma tristeza e contínua dor no meu coração. Ele vai dizer assim, olha, o meu desejo era até que me tornasse maldito pela salvação dos meus irmãos. E aqui ele não está dizendo irmãos, igreja universal, ele está dizendo sobre Israel. Ele vai dizer aqui, olha, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Veja, ele está falando da nação de Israel. Ele está falando que sente uma profunda tristeza no seu coração, porque Israel não se converte a Jesus. A grande parte de Israel continua com os seus corações enrijecidos, negando e rejeitando a Cristo. E veja, a apóstolo Paulo, ele vai traçar um histórico do porquê que ele sente essa dor. Ele sente essa dor. Ele vai dizer aqui, olha, meus irmãos segundo a carne, versículo 4, que são os israelitas. Aí ele vai dizer, dos quais é a adoção de filhos. Ele vai dizer que Israel que foi escolhida para ser filho de Deus, dos quais é a glória, porque foi Israel que recebeu a Arca da Aliança, onde Deus manifestava a sua glória, manifestava tantos sinais. Foi em Israel que Deus estabeleceu as alianças, foi em Israel que Deus promulgou a sua lei no Sinai, foi em Israel que Deus deu a forma como ele deveria ser cultuado, foi a Israel que Deus fez promessas. É em Israel que tem os pais da fé, e dos quais é Cristo segundo a carne. Ele vai dizer, é de Israel, é do nosso povo,
é da nossa família, etnia. Cristo é segundo a nossa carne. Nós somos parentes sanguíneos de Cristo. E ele não é apenas um libertador político, é o Cristo que é Deus, porque ele diz que é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Ele declara, olha, Cristo, o Messias, aquele que é sobre todos, o bendito, o eterno, ele é da nossa nação. Ele é nosso irmão étnico de sangue, ele é judeu. Ele veio para nós, ele veio para o seu povo, mas nós continuamos a rejeitá-lo. Ele olha para a nação e sente essa tristeza dentro da sua alma. Ele pensa assim, como é que vocês podem rejeitar? Vocês têm parentesco sanguíneo com com Deus que se fez homem. Por exemplo, nós não podemos dizer isso. Hoje nós estamos ligados, somos lavados pelo sangue de Cristo, mas nós não podemos dizer que nós temos a mesma nacionalidade que Jesus. Um judeu convertido, sim. Ele, olha, Jesus veio dos judeus. Vamos continuar? Romanos 9, continuando agora no versículo 6 e versículo 8. E ele vai dizer assim, não que a palavra de Deus haja faltado, não sei se algumas versões diz falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como uma descendência. Então aqui o apóstolo Paulo, apesar de estar vivendo essa tristeza porque os seus não estão se convertendo, a sua família, a sua nação, apesar dele estar carregando essa tristeza e esse desejo de que seus irmãos se convertam a Jesus Cristo, e ele ora incessantemente por isso, lá na frente a gente vai ver isso, apóstolo Paulo está dando um recado para a igreja de Romanos. Ele vai dizer assim, olha, eu sei que Deus tem promessa para Israel, e eu sei que vocês estão vendo uma igreja esvaziada de judeus, e que a maior parte da igreja é formada por gentios, mas a promessa de Deus não falhou. A promessa de Deus continua de pé, e a promessa de Deus está sendo executada. Ele vai dizer, não é pelo fato de ser filho de Abraão que torna todos filhos de Deus. Não é isso. Mesmo que Deus tenha escolhido Abraão, e que foi com Abraão que ele começou. Ele chama Abraão e faz promessas a Abraão. Faz promessas a Abraão, né? E a gente vê se desdobrar dessas promessas, dessa confusão até hoje. Porque muitas pessoas falam assim, não, Israel é uma nação falsa, porque ela quer se estabelecer num local onde já havia nação, porque lá na Palestina os muçulmanos já estavam lá, só que eles consideram que Israel foi desterrada, e eles foram dispersos pelo mundo. E aí quando Israel volta, é instituída ali a nação de Israel em cima de uma outra nação, e é por isso que a gente vê esse conflito. É como se alguém quisesse construir uma casa dentro da tua casa. Já tinha um povo lá, Israel volta, baseado em quê? Nas promessas de Abraão, nas promessas que Deus fez a Abraão. Abraão, onde você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar. E que é um outro fator complicativo. Por quê? Porque a gente sabe que os muçulmanos são de descendência de Ismael, e que também são filhos de Abraão. E que por direito, eles se acham no direito de também serem possuidores daquela terra. Porque por mais que Deus tenha feito promessas a Abraão, essa promessa não pode se restringir apenas à descendência de Isaque, porque Ismael também é filho de Abraão. Logo, eles pensam, mas essa terra aqui também é nossa. E aí, o apóstolo Paulo vai explicar que a questão de nós sermos filhos de Deus não está relacionado ao homem, à carne ou a sangue. Não está restrita a questões étnicas. Não está restrita a questões culturais. Isso para Israel é muito forte. Quando, eu lembro que, eu já citei isso aqui faz muito tempo, mas vou citar de novo. Quando a gente cantava, a irmã Fátima uma vez me questionou uma música que a gente canta, aquela música para te adorar, ó Rei dos Reis, ficando assim. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Então, a irmã Fátima falou assim, mas por que a gente canta que o nosso prazer é estar nos átrios, se hoje a gente pode estar na presença do Senhor porque o véu se rasgou? Porque o átrio era o pátio, antes de chegar
no templo. Antes de chegar no templo. Agora, quando os judeus iam ao templo, existe uma parte do templo, mesmo antes de chegar no templo, que só judeus de puro sangue poderiam entrar. Aquelas pessoas convertidas ao judaísmo, que por mais que tivessem feito a circuncisão, que por mais que guardasse as dietas dos judeus, que por mais que guardasse as datas comemorativas, ainda assim ele não poderia ser considerado um judeu. Ele era aceito no judaísmo, mas os judeus olhavam para eles como se ele não fosse um judeu de puro sangue. E eles não poderiam passar de uma determinada parte para o átrio, onde só os judeus de puro sangue poderiam entrar. Algumas igrejas fazem isso em menor escala, né? Não sei se você já visitou alguma igreja em alguma programação especial, que as duas primeiras fileiras são... Eu já fui em igreja que é assim, tipo, todas as nossas cadeiras são marrons, as duas primeiras fileiras seriam uma cadeira vermelha, que é para o ministério, que é para os pastores, meio que isso. Meio que isso que a igreja acaba reproduzindo. Não, aqui todo mundo é crente. Mas essas cadeiras aqui é dos mais crentes. Dos crentes, como tipo o apóstolo Paulo falando, hebreu dos hebreus. A classe mais favorecida. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a promessa de Deus não está restrita a essas questões visíveis, palpáveis. Na verdade, a questão da palavra de Deus não está centrado em Abraão, mas centrado na promessa de Deus. A questão é a promessa de Deus. E eu quero mostrar para vocês agora isso no decorrer do texto. Continua comigo, Romanos 9, versículo 9. Ele vai dizer, porque a promessa é esta. Veja, dá a impressão que que o apóstolo Paulo está falando de Isaac. Ele vai dizer, a promessa é essa. Por este tempo virei e Sara terá um filho. Veja, quem que Deus chama? Deus chama Abraão. Em Abraão ele vai constituir uma grande nação. Faz promessas a Abraão. Só que, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha, a promessa é essa. Eu virei e Sara terá um filho. E aqui o apóstolo Paulo já faz um recorte. Ele vai dizer, não pode ser, a promessa não pode depender de Abraão, porque Abraão não teve um filho só. Ele teve 2 filhos. Ele teve Isaac e ele também teve Ismael. Então eu não posso dizer que a promessa de Deus depende da descendência de Abraão, porque Ismael também é descendência. Compreendem isso? Então não está centrado em Abraão, né? Essa promessa de salvação, até porque a gente está vendo o que está acontecendo lá em relação a essas 2 ramificações da família, daqueles que são descendentes de Ismael e daqueles que são descendentes de Isaac. Sabe, muitas pessoas têm morrido nessa guerra tão sangrenta. Romanos 9, versículo 10 e versículo 11. Diz assim, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que ele chama. Apóstolo Paulo vai fazer um outro recorte. Ele vai dizer, olha, não depende de Abraão. A questão não está em Abraão, porque a descendência de Abraão, existe uma parte que Deus não escolheu. Ismael não foi chamado. Se dependesse de Abraão, Ismael estaria no bolo. E aí ele vai fazer um outro recorte. Olha, mas vamos continuar. Rebeca vai ter um filho, a mulher de Isaac. E agora, algumas pessoas podem falar assim, não, mas Isaac foi escolhido porque ele era o filho da mulher legítima. Ele era o filho da esposa legítima. Ele não era o filho de Agar. Ele era o filho de Sara. Mas agora com Isaac, não tem esse quadro. Os 2 são filhos legítimos. Os 2 nascem do mesmo ventre, inclusive nascem juntos, porque são gêmeos. E Deus vai olhar para Isaac e Rebeca e vai dizer, não serão os 2. Será um só. Nasce Jacó e Esaú. E Deus rejeita Esaú. Veja, não depende de Abraão e também não depende de Isaac. Porque se fosse a descendência de Isaac, Esaú também estaria contado na promessa. Então, a questão não depende do homem, não depende do sangue, depende da promessa de Deus.
depende a quem ele chama. Ele chamou Isaque e não chamou Ismael, ele chamou Jacó e não chamou Esaú. É isso, irmãos. Se fosse dele, Ismael seria contado, Esaú seria contado, e hoje é o que os palestinos acreditam. Por exemplo, onde é construído o domo da rocha, que é aquela cúpula, né? Que domo significa cúpula, era o mesmo local onde era construído o templo de Salomão. E por que o templo de Salomão é construído ali no Monte Moriá? Porque era o local onde Abraão ia sacrificar Isaque. E ali Deus deu uma provisão para Isaque. E aí, como a gente olha o enredo, e a gente vê um pai subindo com o seu filho, e o seu filho olhando para ele assim: pai, eu estou vendo fogo, e eu estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro que a gente vai matar? E Abraão falou assim: não, Senhor, Deus proverá para si um cordeiro. A gente olha para esse texto na perspectiva de olhar muito para Abraão e de olhar para Isaque na questão do livramento. Só que nem Abraão é a figura principal dessa história e nem Isaque. A figura principal é o cordeiro. Não são os dois. A figura principal é aquele que Deus provê para si. Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro, prefigurando a imagem de Cristo. E aí, por que os muçulmanos construíram lá no local onde Isaque seria imolado, hoje o domo da rocha? Primeiro, que eles acreditam que foi lá que Maomé foi para o céu. Eles acreditam que Maomé, quando foi transladado ao céu, foi exatamente naquele local. Aí você pode pensar assim: mas por que Maomé iria para o lugar onde Isaque foi? Porque para o muçulmano não é Isaque que sobe ao Monte Moriá com Abraão, é Ismael. Eles declaram que não tem sentido Abraão subir com aquele que não é o primogênito. Só que, mais uma vez, Deus não está centrado e fixado em questões étnicas, de sangue ou temporais. Se a gente olha para a Bíblia, dificilmente um primogênito cumpriu o seu papel. Moisés não era o primogênito, era Arão. Davi não era o primogênito, né? Os filhos de José, Deus não escolhe o primogênito, é aquele que ele chama. Está mais ligado à posição daquele que ele chamou. Só para a gente ter uma informação aqui, e depois a gente volta para a pregação, eu queria ler ontem de noite, eu estava assim: precisa achar esse texto, né? Você não vai achar porque não é da Bíblia que eu vou ler, é do Alcorão, porque eu já tinha lido, né? Eu falei: gente, eu preciso achar. E aí eu achei, e o Alcorão você tem que ler de trás para frente, porque ele é tipo um mangá, é uma confusão, porque a gente está acostumado a virar a página para cá, né? O Alcorão você vira a página para lá, e aí é uma tribulação. Capítulo 37, que eles chamam de Sura, do Alcorão, que está lá para tentar contradizer Gênesis 22, João 19. Aqui eu estou lendo, não é Bíblia não, tá, irmãos? É Alcorão. Então você pode falar assim: não, porque o pastor pregou. Cuidado, tá? Sura 37, 99 a 108. E disse a Abraão: vou para o meu Senhor, que me encaminhará. 100. Ó Senhor meu, agracia-me com um filho que figure entre os virtuosos. E lhe anunciamos o nascimento de uma criança que seria dócil. E quando a criança chegou à adolescência, seu pai lhe disse: é muito dócil, né? Ismael. Não é o que a Bíblia diz, né? Seu pai lhe disse: ó filho, sonhei que te oferecia em sacrifício. Que opinas? Respondeu-lhe Ismael: ó meu pai, faze o que te foi ordenado. Encontrar-me-ás, se Alá quiser, entre os perseverantes. E quando ambos aceitaram o desígnio de Alá, e Abraão preparava seu filho Ismael para o sacrifício, então chamamos: ó Abraão, já realizastes a visão. Em verdade, assim recompensados os benfeitores. Certamente que esta foi a verdadeira prova, e o resgatamos como outro sacrifício importante, e o fizemos Abraão passar para a posteridade. Agora, o que a gente precisa compreender aqui é que esse texto do Alcorão, ele não é um texto despropositado. Até porque o Alcorão ele foi escrito no ano de 610 depois de Cristo. Gênesis foi escrito no ano de 1400 antes de Cristo. Então, os textos de Maomé são uma tentativa de contradizer as verdades e afirmações bíblicas. Veja, o Alcorão é da nossa era, irmão. 640 depois de Cristo. E aí você percebe que ele vai dizer que Ismael era dócil, ele vai fazer uma defesa de Ismael. Ele está fazendo uma defesa da sua regionalidade, daquele que está vindo. E olha, e veja que lá em Gênesis,
Maomé olha para Gênesis e vai ver Abraão subindo com Isaac, Abraão sem meio que saber o que vai acontecer, mas aquilo que ele vai fazer, Isaac totalmente alheio do que está acontecendo, tanto que ele pergunta, pai, o que você está fazendo? Que eu não estou vendo o cordeiro que vai matar. Agora, quando Maomé vai falar sobre Ismael, ele coloca o Ismael numa figura de totalmente espiritualidade. Abraão revela para Ismael, filho, eu sonhei que eu ia te matar, que Deus pedia que eu te matasse. E aí, ele dá mais ou menos uma característica de como se Isaac fosse covarde, porque está percebendo assim, cadê o cordeiro para morrer? Já Ismael não. Ismael vai dizer assim, pai, se é para me matar, pode me matar, porque eu vou estar junto com os fiéis já lá. Olha a perspectiva de heroísmo que o profeta Maomé dá para Ismael, quando ele substitui Ismael da pessoa de Isaac ali no Monte Moriá. Bem, continuando. Então, não depende daquele que quer, não depende do meu sangue, não depende da minha família, depende se Deus chamar. Se Deus chamar, Ele chamou, irmão. E isso tem efeitos práticos também para a nossa vida. Muitas igrejas, às vezes, acham que eu sou pastor, então quem tem que ser o pastor é o filho do pastor, e vai passar por neto do pastor, e parará. E, às vezes, não depende disso, irmão. Depende daquele que Deus chama. Se Deus chamar, Ele chamou. Não é lastro de sangue, não é lastro familiar, é lastro da sua vontade. Hebreus 12, 16 ao 17, vai fazer algumas afirmações em relação a Esaú. Eu quero dividir com vocês. Diz assim, olha, ninguém seja devasso ou profano como Esaú, porque por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Veja, não depende do querer, irmão. Ele perdeu a primogenitura para Jacó, ele foi tentar, pai, olha, me abençoe, ele quis herdar a bênção. E aí Hebreus vai dizer, o escritor Hebreus vai dizer, ele foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E isso é muito interessante, porque ele vai mostrar Esaú chorando, porque perdeu a bênção da primogenitura, mas o texto vai dizer que ele não estava arrependido. Ainda que com lágrimas buscava essa promessa, mas ele não estava arrependido. Gênesis 26, 34 ao 35, vai dizer assim, ora, sendo Esaú de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Bessamate, filha de Elon, o Eteu. E aí no versículo 35 vai dizer, e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. As esposas de Esaú amarguraram Isaque e Rebeca. Eram noras que perturbavam os seus sogros. Está vendo aí o pessoal que vai casar? E Esaú faz pior ainda. Faz pior. Porque lá em Gênesis 28, 6 a 9, vai falar que quando Isaque abençoa Jacó, Isaque recebe uma orientação. Ele vai dizer assim, olha, desça para a família da sua mãe e ache lá a esposa. Não da família de Ismael. E aí o que Esaú faz? Ele desce e vai buscar esposas da família de Ismael. Você vê? Ele queria a bênção, mas a sua postura é totalmente contrário àquilo que Deus quer para a vida daqueles a quem Ele chama. Depende exclusivamente da escolha de Deus. É aquele que Deus escolhe, querido. É aquele que Deus ama. Isso não tem a ver com presciência. Isso não tem a ver com presciência. Deus chamou. O texto vai dizer que eles não tinham nem feito nem mal nem bem. E Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. E odiou Esaú. Eles não tinham feito nada ainda. Não era fruto das suas ações. Não foi fruto das suas ações. Ah, não, Deus escolheu Jacó porque... Não, eles não tinham nem nascido. O texto é claro dizer que eles não tinham feito nem mal nem bem. Agora, você pode dizer que isso está relacionado à presciência por conta desses textos que eu falei. Ah, mas Esaú foi muito ruim. Esaú não se arrependeu. Esaú feriu os seus pais escolhendo esposas que trouxeram amargura para ele e para Rebeca. E depois de ter perdido a primogenitura, se vinga dos pais buscando esposas na família de Ismael. Só que Jacó também errou.
Se fosse por conta da presciência, na sua presciência Deus sabe, e saberia também, que Jacó era mentiroso, que Jacó enganou o seu próprio pai, que Jacó forjou o roubo da primogenitura. Depende daquilo que Deus chama, irmão. Não depende das minhas ações. Agora, Jacó vai colher frutos do seu pecado? Vai. Jacó não enganou seu pai? Ele vai passar a sua vida sendo enganado. Ele foi enganado por Labão em relação às suas esposas. Ele foi enganado por Levi e Simeão em relação aos siquemitas, que ele destrói a cidade de siquemitas. Ele foi enganado pelos seus 11 filhos. Quando seus filhos vendem o seu filho preferido para o Egito, que é José. Jacó passou a sua vida inteira sendo enganado, fruto do seu pecado. Eu estou falando isso para a gente não sublimar a pessoa de Jacó, que depois se torna Israel, porque ele também errou. Então não depende do que eu sou, e também não é dependente da presciência de Deus, de saber quem será mal ou bom no futuro, porque Jacó também errou, mas Deus escolheu Jacó. A gente poderia perder um tempo, e às vezes as pessoas gastam muito tempo tentando entender essas escolhas de Deus, né? Tentando entender esses desígnios. E a Bíblia orienta que a gente nem faça isso, que a gente entre em debates vãos, porque a gente não consegue compreender. Ninguém consegue compreender do porquê que Deus escolheu Jacó. Por que Deus escolheu Isaac e não Ismael? Por que ele escolheu Jacó e não Esaú? Do porquê que ele escolheu Abraão? A gente não consegue. Eu quero dar 2 motivos para a igreja. O primeiro motivo é que é impossível que nós compreendamos os desígnios de Deus. Romanos 11, 33 ao 36 vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós não conseguimos compreender os desígnios de Deus. A gente só crê e entende que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Não chegou aos olhos, olhos não viram, ouvidos não ouviram. Não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não consigo compreender, eu não consigo ver. Eu não consigo ouvir de uma forma plena e entender do porquê Deus está fazendo isso. Eu simplesmente aceito e entendo que Deus é bom. Ele é bom o tempo todo para com os seus, para o povo que lhe é chegado. Eu trabalhei isso com o pessoal de Caxias sexta-feira agora. Os olhos do Senhor repousam sobre os seus. Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Qual é a razão disso? Eu não sei. Eu não sei, irmão. O que eu sei é o que a Bíblia diz. Olha, o que é o homem para que o Senhor se lembre dele? E o que é o filho do homem? O que nós somos para que o Senhor se interesse por nós? Não tem explicação para isso, querido. A mente do Senhor é insondável. E o motivo 2 é que Ele é soberano. E Ele faz o que Ele quer. Muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com a soberania de Deus, porque elas querem levar a vida dela achando que Deus vai agir de acordo com as suas ações. Não, se eu fizer isso, Deus vai fazer isso. Se eu fizer isso, Deus vai fazer isso. Se eu fizer isso, Deus vai fazer isso. Não, querido. Ele faz o que Ele quer. Ele é soberano. Ele age da forma que Ele deseja. Romanos 9, do 13 ao 24, vai dizer: como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Apóstolo Paulo vai dizer: de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer. Lembra? Esaú quis, mas ele não teve. Não depende do que quer, também não depende do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas, que a Deus questiona? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizestes assim? Não temos esse direito, irmãos. Não temos. Eu poderia nascer com alguma condição física, como muitas pessoas já nascem, e isso não dá direito
Das pessoas que dizem, Senhor, por que o Senhor me fez assim? Por mais que nós entendamos que isso seja fruto do pecado, consequência do pecado, Ele é o oleiro, nós somos o barro. É Ele que faz o vaso e Ele faz do jeito que Ele quer. Apóstolo Paulo está sendo claro aqui. Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que para a glória já dantes preparou. Veja, Ele preparou antes, não é fruto das nossas ações, não é merecimento nosso. Ele já preparou os vasos de honra antes. Versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele vai dizer isso, olha, Ele chamou antes. Ele não chamou apenas dentre os judeus, Ele chamou também dentre os gentios. Se a gente quer questionar criticamente a escolha de Deus, se a gente quer tomar uma posição e dizer assim, Senhor, não é justo que você escolha uns ou escolha outros, a gente precisa questionar criticamente a nossa própria escolha, porque nós não somos da nação de Israel. E a partir do momento, eu acho interessante, crentes querendo questionar a justiça de Deus, esquecendo que Ele não é israelita. Ele não é judeu. Então, pela lógica da justiça humana, nenhum de nós deveríamos estar aqui. Mas nós estamos aqui diante dessa mesa porque Deus, muito antes, já chamou vasos de honra dentre os judeus e também dentre os gentios. E dentre os gentios está lá, a Igreja Batista, Graça e Verdade. O Senhor nos chamou antes. E por que Ele chamou? Porque Ele quis chamar. Essa é a resposta que a Bíblia tem para mim e para você. Não tem explicação. E por que Ele me amou? Porque Ele quis amar. Porque Ele é soberano em poder. Porque a sua escolha é soberana. Porque Ele é soberano em amor. Porque Ele escolhe amar aquele que nem é amável. Ele escolhe amar aquele que nem dá motivo. Ele escolhe amar aquele que antes era o seu inimigo. Aqueles que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios que eram filhos da ira. Mas Ele nos escolheu amar. Ele nos escolheu amar. O livre-arbítrio está nele. Ele escolheu amar a você e a mim. Estamos aqui hoje por conta dessa escolha de Deus. Por conta dessa decisão do Senhor. Ele nos chamou para sermos vasos de honra em suas mãos. Ele é o oleiro, nós somos os barros. E se nós estamos aqui, aproveitemos esse momento para que, sendo barro, nós sejamos moldados por suas mãos. E Ele faça na nossa vida o que lhe bem aprouver. Amém? Vou parar por aqui, vou continuar de noite. Vamos levantar? Aleluia. Vamos ficar de pé? A gente vai ler o mesmo texto que nós lemos pela manhã. A gente vai dar continuidade à pregação que eu comecei pela manhã. Romanos 11, 25 e 26. Vou fazer um rápido resgate do que nós falamos de manhã, para a gente poder dar continuidade. Amém? Vamos lá? Todos encontraram? Amém? Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de amor e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, conversando, falando, Pai, sobre a Tua Palavra. Deus, que a Tua Palavra ilumine, Deus, os nossos caminhos, o nosso entendimento. Senhor, nós sejamos atentos, Pai, àquilo que Tu tens a ministrar para nós, a Tua igreja, nessa noite, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos. Amém.
Pode sentar. Aos que não vieram pela manhã, a gente está falando sobre a salvação de Israel. Expliquei para a igreja que foi motivada pela essa questão de que Israel está vivendo e que a igreja às vezes fica meio perdida, meio confusa em relação aos sinais que se seguem, se essa guerra é o sinal factível da volta de Jesus Cristo. Falamos sobre o posicionamento de alguns dos nossos irmãos que olham para Israel como se fosse o relógio de Cristo, né, o relógio de Deus, e as pessoas estão sempre atentas ao que está, ao que está acontecendo em Israel, para de certa forma tentar perceber se Jesus Cristo está às portas ou não. Na verdade, ele já está, já há muito tempo, inclusive pode estar mais perto das portas a qualquer momento, porque às vezes pode partir, né, em qualquer momento. Eu posso, inclusive, falecer a qualquer momento, talvez até antes da pregação acabar. Então, Jesus Cristo está às portas. O que foi? Para a igreja é ruim, mas eu acho uma morte bonita. Eu ouvi um amém também. Eu ouvi. Né? Mas eu já vi três dessa. 3 pastores que morreram. Um morreu pregando mesmo, foi da Universal, ele cai. Tem um de um pastor que é de uma Assembleia de Deus, que ele faz uma exortação para a igreja, ele senta, ele vai e falece. E tem um outro que eu não lembro, mas os 3 foram muito bonitos. Esse da Assembleia, então, irmão, é bonito pra caramba, porque acho que o pastor que está do lado dele, quando vê que ele morre, começa a glorificar, mas é muito bonito mesmo. Né? A morte do crente é muito bonita, né? Bem, eu acho, né? Essa é a opinião minha, ok? Vamos lá. Então, pela manhã nós falamos que apesar de Abraão ter sido o pai da promessa, a promessa da salvação de Israel não depende de Abraão, não depende da descendência de Abraão, porque a descendência de Abraão não é toda convertida ao Senhor, porque Abraão teve Isaac e teve Ismael. Essa promessa também não depende de Isaac, porque Isaac teve Jacó e teve Esaú. Trabalhamos aqui que, na verdade, a promessa depende não do homem, não é de etnia, mas depende daquele que prometeu. Depende da eleição, depende daquele que Deus chama, e Ele chama quem Ele quiser. E nós conseguimos entender como funciona a eleição. Entendemos que nós não conseguimos entender, que isso é algo particular da mente do Senhor. A gente não consegue compreender e mergulhar na profundidade da mente do Senhor, porque os seus caminhos, a Bíblia vai dizer, são inescrutáveis. A promessa dele é segundo a eleição. Ele elege quem ele quiser. Para nós, é essa a perspectiva. Sandro, mas há algo dentro de... A Bíblia não nos dá esse caminho. Então, não é um caminho que a gente ousa trilhar, porque a gente devagaria aqui sobre questões que não são pertinentes a nós e cujo ele não nos deu possibilidade de entender. E aí nós estamos trabalhando esse texto a respeito da afirmação do apóstolo Paulo, que ele afirma que todo Israel será salvo. Explicamos também pela manhã que Paulo está olhando para uma igreja em que não tem Israel, não tem judeu. Paulo está com o seu coração contristado, entristecido, e os seus irmãos judeus também, porque eles se converteram a Cristo, entenderam que Cristo era o Messias, mas agora ele olha para uma igreja que quase não tem nenhum judeu. E a maior parte da igreja é formada por gentios. E a igreja de Roma, ali dos romanos, fica em crise, pensando que a promessa de Deus falhou. E o apóstolo Paulo vai dizer, não falhou. A promessa de Deus continua de pé, e ele afirma que todo Israel será salvo. Esse texto está em Romanos capítulo 11. Nós estamos vindo fazendo resgate desde Romanos capítulo 9, porque a gente olha para a Bíblia da seguinte maneira. A gente, para tentar compreender um texto, a gente vai ampliando a partir do versículo para frente, para trás. E qual é o limite que a gente, até qual limite que a gente vai? Até o momento em que a gente percebe que o assunto mudou. Compreende? Então, carta de Romanos tem vários assuntos. Então, quando você vai retrocedendo, você vai para o capítulo 10, Paulo está falando com Israel. Quando você chega no capítulo 9, Paulo está falando com Israel. Quando vai para o capítulo 8, ali já é outro assunto. Ou seja, o bloco começa no capítulo 9. Então, o contexto de capítulo 11 vem se desenrolando
desde do capítulo 9, que na teologia o pessoal chama isso de perícope, que é o assunto tratado ali naquele momento. Então não está restrito ao capítulo 11. Ele vem trazendo isso desde o capítulo 9, e a gente está vindo com esse plano de fundo para tentar, vou até beber água, para tentar compreender. Bem, vamos lá. Romanos 9, 25 ou 27. E assim, permita-me um parêntese, querido, vale a pena a gente criar os nossos... estabelecer o culto na nossa casa, ensinar os nossos filhos, isso é muito benção. Estava ali, o João está com essa doideira de vender doce, e está vendendo. Aí hoje ele chegou, ele já vendeu tudo, né? Está tudo vazio ali. Ele chegou assim, posso dar uma oferta com o meu dinheiro? Ele, posso dar R$2? Eu falei, é o seu dinheiro, João, é aquilo que você propôs no seu coração. E eu fiquei muito feliz, irmão, assim, por nascer, né, do coração dele. É aquele processo, né? A gente dá dinheiro para o filho para eles ofertarem. Todo mundo começa assim, né? Vai lá, bota a ofertinha. Por mais que o filho não tenha entendimento, mas quando você começa a ver essa coisa se desenvolver, é muito gratificante. Bem, mas isso não tem nada a ver com a pregação, foi só um testemunho de felicidade. Amém. Romanos 9, 25, versículo 27, ele vai dizer assim: como também diz em Oséias, chamarei meu povo a que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Veja, nós falamos aqui pela manhã que a palavra remanescente é uma das chaves para a gente tentar compreender essa lógica do apóstolo Paulo, dele afirmar que todo Israel será salvo. E agora, isso não é da cabeça de Paulo, como muitos judeus tomam Paulo como rebelde, como um problemático, como Jesus, como se fosse um rabino que surtou, tipo um Henrique Cristo da vida, que do nada achou que era filho de Deus. Não, e apóstolo Paulo, ele tem a compreensão, mas ele vai lançar a mão agora de profetas do Velho Testamento. Ele vai citar Oséias e vai citar Isaías. Ele cita de uma forma rápida, e eu quero ler com vocês a profecia mais específica que ele está citando. Oséias 1, versículo 6, o 8 e o 9. E diz assim... vamos só fazer um resgate aqui. Lembra que Deus pede para Oséias que ele case com uma prostituta? Para ele mostrar a Israel como estava sendo o relacionamento de Israel com Deus? Então, como se Oséias fosse a pessoa de Deus e a prostituta fosse Israel, aquela que estava se deitando com vários homens, que aqui no caso seria a configuração de vários deuses, por causa da idolatria. Então, essa é a pregação que Deus escolhe para Oséias. Oséias vai lá e casa com uma prostituta, porque Deus sabia que o profeta, ele tinha um papel singular no meio do seu povo. As pessoas estavam de olho no profeta o tempo todo, e aquilo que o profeta falava ou fazia chamava a atenção do povo. Opa, um profeta se casou com uma prostituta? O que Deus está querendo falar conosco? Bem, aí aqui segue o texto: e tomou ela a conceber e deu à luz uma filha, e ele disse, põe-lhe o nome de Lo-ruama, significa não amada, porque eu não me tornarei mais a compadecida da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. E depois de haver desmamado Lo-ruama, concebeu e deu à luz a um filho. E lhe disse, Deus falou para Oséias, põe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Veja, essa era a mensagem de Deus para Israel através do profeta Oséias. O profeta Oséias tem um filho com essa prostituta, e Deus fala assim, olha, vai se chamar Lo-ruama, porque eu não amo mais a Israel. O próximo filho, chame ele de Lo-ami, porque eu não... Cadê? Mexer aqui? Lo-ami, porque vocês não são mais o meu povo. E aí, essa era a questão ruim. Só que o apóstolo Paulo, ele cita Oséias, ele cita esses filhos do profeta de Oséias, numa perspectiva, veja a sentença de Deus, muito dura. Não vos amo mais, vocês não são mais o meu povo. Eu não voltarei
a me compadecer de você, desse seu povo. Só que Deus tem uma característica. O que a Bíblia diz? Que Deus, ele é pronto a perdoar e tardio em se irar. Bem, se ele dá uma sentença dessa a Israel, e a Bíblia diz que ele é tardio em se irar, irmão, Israel já vinha ofendendo ao Senhor há muito tempo, a ponto de Deus lançar uma sentença. Mas lá no capítulo 2, versículo 23, diz assim: e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama. Veja, aquele mesmo povo que por causa daquele postura de idolatria, Deus diz que não amava mais, Deus que não era mais o seu povo. E a Lo-ami direi: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Deus está mentindo? Deus está confuso? Porque no capítulo 1 ele falou: não, eu não amo mais vocês, não, vocês não são mais o meu povo. Só que logo no capítulo 2, Deus vai dizer assim: não, eu vou me compadecer de Lo-ruama, e eu vou dizer para Lo-ami que eles são o meu povo. E aí, Paulo vai juntar essas duas afirmações e vai linkar na palavra do profeta Isaías. Porque tem questões na Bíblia que a gente não pode olhar especificamente para o texto sem a gente olhar todo o contexto bíblico. A gente precisa compreender o padrão do comportamento, do pensamento de Deus. Apóstolo Paulo vai dizer assim: também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Essa profecia está no capítulo 10 de Isaías, versículo 22, que diz assim: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto deles converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. E do que Isaías está falando? Isaías está falando da promessa feita a Abraão. Lembra da promessa? A sua descendência será como as estrelas no céu e como as areias do mar. Está lá em Gênesis 22, 17. E é isso que Isaías está falando. Olha, ainda que vocês sejam como a areia do mar, somente uma parte, um resto dela se converterá. E aí ele vai dizer, e essa expressão é muito engraçada, ele vai dizer assim: e uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Então Isaías, ele vai afirmar que apenas uma parte dessa areia se converterá ao Senhor. E aí a gente compreende por que lá em Oséias, Deus vira para o seu povo e diz: vocês não são mais amados, vocês não são mais o meu povo. E aí Isaías vai dizer: olha, ainda que essa nação seja imensa, apenas o remanescente se converterá. Apenas uma parte dessa areia se converterá a Cristo. Isaías 10, versículo 21 vai dizer: os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Então o apóstolo Paulo chama esse resíduo de remanescente. Compreende? Então Deus está se compadecendo de Israel, ainda que ele olhe para Israel e diga: não, tu não é mais o meu povo. Para quem que ele está falando? Ele está falando não é para Israel inteira, ele está falando para o resíduo. Ele está falando para os remanescentes. Deus está falando para aqueles que se converteram a ele lá no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Estão conseguindo me acompanhar? Romanos 9, do 29 ao 33. Vamos dar a sequência. Não precisa ficar desesperado não, né? Porque a pessoa pode achar assim: ué, mas a pregação está em Romanos 11, ele vai vir falando tudo até chegar no 11, ele ainda está no 9. A gente vai fazer alguns saltos, amém? Vamos lá. Romanos 9, do 29 ao 33. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra, e teríamos sido feitos, como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava da justiça, a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crê, todo aquele que crer nela, não será
confundido. Então o apóstolo Paulo ele vai explicar do porquê que os judeus tropeçam. Porque eles insistem em permanecer no legalismo. Eles insistem em buscar a justiça nas obras da lei. Só que eles não conseguem. Porque ninguém conseguiu. Porque a lei só produziu o quê? Só evidenciou o quê? O pecado diante deles. Os judeus insistem agora. Já os gentios, não. Os gentios abraçam pela fé. Os gentios abraçam pela graça. E veja que mesmo Israel, estando endurecida em relação à pessoa de Jesus Cristo, é a presença dos remanescentes em Israel que impedem que Israel seja totalmente dizimada. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se não fosse a descendência, os remanescentes de Deus no nosso meio, de certo, nós nos tornaríamos como Sodoma e Gomorra. O Senhor teria nos destruído. Veja, é a presença daqueles judeus convertidos a Jesus Cristo. Assim como hoje, a igreja impede que muitas coisas aconteçam no planeta Terra por causa da presença dos justos aqui. Lembra quando a Bíblia vai dizer que por causa dos justos o tempo da tribulação seria abreviada? A nossa presença, a presença daqueles que se convertem a Cristo, causa um efeito na terra. Por mais que Israel esteja endurecida, é a presença daqueles que estão convertidos a Jesus Cristo que tem poupado aquela nação. Não é a obra da lei. Não é o princípio legalista deles. Romanos 10, versículo 21. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Apóstolo Paulo olha para a igreja, sabe que existem pouquíssimos judeus convertidos, mas ele não se cansa de orar por Israel. Ele sabe que eles estão endurecidos, ele sabe que a maioria não irá se converter, mas ele não se cansa de orar por Israel. Por mais que às vezes a gente compreenda assim, mas Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser, mas nós devemos pregar e nós devemos orar por aqueles que precisam encontrar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Paulo está seguindo a sua pregação, está seguindo o seu propósito, mas ele não se cansa de orar pelos seus irmãos. Romanos 10, do 8 ao 13, diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que o Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Veja que o apóstolo Paulo ele já está dando uma pré-resposta em relação ao questionamento que a gente está fazendo nessa pregação. Porquanto não há diferença entre o judeu e o grego. O grego aqui são os gentios, aqueles que estão se convertendo ao Senhor, que não são da nação de Israel. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que não existe mais diferença entre gentios e judeus. Não existe mais diferença. Não existe mais diferença entre nós e a nação de Israel. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, todo aquele que confessar com a sua boca, que crer em Jesus Cristo, esse será salvo. A gente precisa parar de olhar para Israel como se eles tivessem uma via de salvação que não passe por Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Eu fico às vezes perplexo, como eu vejo alguns irmãos crentes, cristãos nossos, que conseguem olhar para Israel e dizer assim, não, o plano de salvação deles é diferente. Não, não é. Só há salvação em Jesus Cristo. E para Israel ser salva, é necessário que ela se converta a Jesus Cristo. Não existe racho, não existe dívida do Senhor para com eles. Não existe uma outra forma de salvação, porque eles são um povo diferenciado. Não, eles precisam se converter a Jesus Cristo.
Amém? Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não adianta ser circuncidado na carne se ele não é circuncidado no coração. Isso está lá em Romanos 2, do 25 ao 29, vai dizer: a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Veja, eles queriam ter uma marca, nos seus corpos, mas transgrediam a lei o tempo todo. Vamos trazer para a nossa realidade? É como às vezes você vê o teu vizinho, alguém da tua casa, que faz tudo de errado, que peca, que ofende, que tem uma postura totalmente ímpia e que quer carregar uma marca de cristianismo, ou num crucifixo, ou numa cruz. Veja, se a pessoa tem uma vida devota ao Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, essa circuncisão teria valor se você não fosse transgressor da lei, mas você é. Vocês transgridem a lei o tempo todo, e vocês querem uma marca dessa lei no corpo de vocês. Versículo 26, portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como uma circuncisão? O que ele quer dizer? Olha, se aqueles que são incircuncisos, que não têm a marca no seu corpo, eles observam a lei, será que eles na verdade já não são circuncidados? Não no corpo, mas na sua alma? Compreende? Deixa eu te falar, por exemplo, eu sou casado, eu sou casado porque carrego uma aliança, ou eu carrego uma aliança porque eu sou casado? Lembra daquela ideia do Toshines? Né? Não, todo casado tem que carregar uma aliança, mas se essa pessoa não tem mão, ela carrega essa aliança onde? Mas aí faz um cordão e carrega no pescoço. Não tem pescoço, aí morre, né? Está morto. Mas compreende, irmão? Essa circuncisão precisa estar aqui dentro. Precisa estar dentro da nossa alma, porque muitos maridos e muitas esposas traem seus cônjuges com a aliança na mão. Compreendem? Vão para a esbórnia, flertam com pessoas do seu trabalho com a aliança na mão. Não adianta ter uma circuncisão, sabe? Eu estou dizendo que tem um sinal na carne, se esse sinal não está agarrado aqui. Não adianta. Essa semana uma aluna falou assim: professor, me batizei, toda feliz, e me deu uma tristeza, irmão. Minha tristeza não foi porque ela se batizou, é porque eu não consegui me preparar para fingir que eu fiquei feliz, porque aquela menina é terrível. Ela visita a coordenação umas 3 vezes por dia, irmão. Eu falei: garota, de novo, tu não é crente, garota? Mas eu falei: garota, tu não é crente? Quando ela veio e falou assim: eu me batizei. Eu falei: não. Aí eu falei: da tua casa, da tua igreja teve classe de batismo, minha filha? Teve? Foi aprovada, garota? Fui nas 3 aulas, precisava fazer uma recuperação. Não adianta descer as águas do batismo se o meu coração não está batizado. Porque eu não me batizo para mudar, eu me batizo porque mudei. Eu me batizo porque meu coração foi regenerado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que conta é sermos circuncidados na nossa alma. Versículo 27. E se aquele que é circunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo: não é judeu aquele que é marcado no prepúcio. Não é judeu aquele que é circuncidado no seu órgão genital. É judeu aquele que é louvado pelo Senhor, porque o seu coração está marcado pelo Senhor. Vamos voltar ao texto. Vamos lá em Romanos 10, versículo 19, 20. 19 e 20. Apóstolo Paulo vai dizer assim: mas diga, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são meu povo, com gente sensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifesto aos que por mim não perguntavam. O apóstolo Paulo está falando dos gentios. E ele está falando: e vocês não souberam? É claro que vocês souberam. Vocês tiveram informação a respeito do Messias. Vocês souberam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas vocês rejeitaram a Jesus. Romanos 11, de 1 a 7, vai dizer: digo, pois,
porventura rejeitou Deus o seu povo? Ele está dizendo para a igreja aqui de Roma, dizendo assim, olha, quase judeu nenhum está se convertendo. Será que é porque Deus rejeitou o seu povo? O apóstolo Paulo está perguntando isso. Será que Deus nos rejeitou? Ele vai dizer, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Olha que resposta engraçada do apóstolo Paulo. É óbvio que ele não rejeitou, eu estou aqui. É óbvio que Deus não rejeitou o seu povo. Porque se ele tivesse rejeitado o seu povo, eu não estaria aqui, porque eu sou da tribo de Benjamim, eu sou descendência de Abraão. Então, se eu estou aqui, isso é fato de que Deus não rejeitou o seu povo. Sabe aquela brincadeira que eu contei aqui, que às vezes meu avô, que era da Assembleia de Deus, tinha aquela coisa assim, Jesus Cristo, ele tinha um silêncio assim, ó. Já viu quando você está na sua casa, às vezes dá um silêncio, ninguém fala? Tem assim, às vezes, no trabalho, do nada dá um silêncio. Aí meu avô tinha um insulto assim, meu Deus, Jesus Cristo voltou. Aí ele corria no berço da filha caçula dele. Aí ele falou, não, a Marta está aqui. Tipo, era neném, né? Se é neném, vai subir, né? Se a filha dele está lá, então quer dizer que Jesus Cristo não voltou ainda. Essa é a ideia, querido. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, Deus não rejeitou o seu povo. Eu sou israelita. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Lembra dessa passagem de Elias? Elias, aquele homem ousado, e aí tem um enfrentamento com Jezabel, inclusive vai começar a novela agora na Record, né, fazendo comercial, eles estão me pagando para isso, né, e aí Jezabel manda um recado para Elias, fala assim, fala para Elias que eu vou matar esse cara. Elias se acovarda, vai lá para a caverna, e aí Deus fala assim, Elias, você está fazendo o que aqui, cara? Você está fazendo? Aí Elias fala assim, Senhor, mataram todos os teus profetas, só restou eu sou o último. Elias está ali na caverna, amedrontado, com medo de uma mulher. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, qual foi a resposta de Deus para Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal, juntei Abraão com Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Veja o que Deus está falando, não Elias. Eu tenho um remanescente. Eu preservei um remanescente. E assim está sendo nesse tempo. Eu preservei de Israel um remanescente, aquele resto da areia que se converterá a mim. Porque se eu não tivesse preservado, eles já teriam se tornado como Sodoma e Gomorra. Eles já teriam se destruído. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. E por que os eleitos alcançaram? Porque essa foi a forma que Deus usou de preservar os remanescentes de Israel. A eleição da sua graça. Ele elegeu. Ele olhou para o povo e escolheu e definiu aqueles que seriam os eleitos. Eu vou preservar estes que se converterão a mim. Não é por obra, não é pelo que eles fazem. Lembra do que a gente falou de Esaú e Jacó? Eles nem tinham nascido, eles nem tinham feito bem nem mal, mas Deus já tinha amado a um e desprezado o outro. Por quê? Porque é a eleição de Deus. Nós não conseguimos compreender, mas Deus elege. Hoje nós estamos aqui, você está aqui, porque Deus te elegeu. Porque Deus te chamou. Porque Ele foi ao teu nosso encontro e falou assim, ei, vem, Ele nos elegeu. Ele veio até nós, Ele nos escolheu. Romanos 11, 16 ao versículo 18. E se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos os são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, já vou explicar o que é isso aqui, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Veja, hoje nós estamos diante da graça.
graça. A mesma graça que salvou esse resíduo de Israel é a graça que salva os gentios. É a graça. A graça do Senhor Jesus Cristo transformou os gentios e os remanescentes de Israel em um só povo. Todos precisam ser convertidos a Jesus Cristo. E veja que interessante esse texto que nós estamos lendo, porque Paulo está falando de alguns ramos da oliveira que foram quebrados. Ele vai dizer assim, olha, existem alguns ramos da oliveira que foram quebrados. E existem outros ramos que estão sendo enxertados, que o apóstolo Paulo vai te chamar de você, zambujeiro. O que é um zambujeiro? Zambujeiro é uma oliveira. A diferença é que uma oliveira, quando é plantada e cuidada com uma finalidade, ela vai ser podada, ela vai ser... É podada, né? Tosar é cachorro, né? Ela vai ser podada, ela vai ser limpa, ela vai ser tratada para tirar pragas dela, porque há uma finalidade. Eu quero a azeitona dessa oliveira. Então eu preciso que essa oliveira tenha qualidade, que ela seja saudável. O zambujeiro não é. O zambujeiro é uma oliveira, só que é uma oliveira que nasce. Tipo, lembra aquela música? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Isso é o zambujeiro. Não sabe quem plantou, ninguém cuidou. O zambujeiro é aquela famosa oliveira brava. Ele não tem forma, ele não foi podado, ele ganhou uma forma de arbusto muito grande, que as azeitonas estão nascendo lá em cima, que ninguém consegue ter acesso. É uma oliveira que não teve cuidado. Israel não era assim. Israel era uma oliveira que estava sendo cuidada e guiada pelo Senhor. E através de quê? Da lei. O que a lei era? A lei era o aio, que estava guiando, que estava ensinando Israel, que estava levando Israel até a revelação de Jesus Cristo. Agora os gentios, irmão, quem estava levando eles? Ninguém, irmão. Os gentios, e a apóstolo Paulo chama alguns de bárbaros, ninguém, estavam soltos. Não havia uma aliança com eles, não havia uma promessa com eles, mas ainda assim, a graça foi lá e os alcançou. E é assim que o apóstolo Paulo está falando, e você, zambujeiro? Veja, porque eles eram da oliveira, e eles foram quebrados, e vocês que são dos zambujeiros, estão sendo enxertados. E agora o apóstolo Paulo vai olhar para uma árvore, onde aqueles ramos originais bebem da mesma seiva que os ramos dos zambujeiros estão bebendo. Eles foram enxertados na oliveira. Apóstolo Paulo agora olha para judeus e gentios como se fossem uma árvore só. Porque no interior deles flui a mesma seiva. E que seiva é essa? A seiva que a raiz extrai da terra. E quem é essa raiz? Jesus Cristo. É Ele que sustenta. É Ele que sustenta a oliveira. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não se glorie contra Ele. Ele está falando agora para o gentio, olha, não se glorie, porque os judeus foram quebrados. Porque não é você que sustenta a raiz, é a raiz que te sustenta. Não se glorie. Sabe? Da mesma forma, o perigo que nós temos de olhar para Israel com uma certa soberba. Eles rejeitaram Jesus Cristo. Não, nós somos diferentes. Não, a gente não pode olhar com essa soberba. Porque a mesma raiz que era da oliveira original, da qual eles eram e foram arrancados, é a oliveira que nos sustenta, é Cristo. O mesmo Cristo que nos salvou como gentios é o Cristo que está salvando os remanescentes de Israel. Não há porquê nós temos essa presunção. Romanos 11, do 20 ao 27. E aqui fica um alerta para a igreja. Às vezes, eu vim discorrendo essa pregação na perspectiva da gente, e tem a tendência da gente olhar para Israel com um certo olhar crítico e recriminador. Caramba, desprezou Jesus Cristo, não aceitou a Jesus Cristo. Mas olha o recado que o apóstolo Paulo vai dar para os gentios, porque ele trata com Israel, mas ele também trata de forma dura com os gentios. Romanos 11, do 20 ao 27. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Apóstolo Paulo vai dizer do porquê que Israel foi quebrado, pela incredulidade dos seus corações. Eles não creram em Jesus Cristo. Só que ele olha para nós, gentios, para nós aqui, ele vai dizer, você está de pé pela fé.
mas não deixe que a soberba entre no teu coração. Antes, tema ao Senhor. E agora, qual é o crivo que ele vai usar para que a gente compreenda? Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Olha o que Israel está falando. Se Deus quebrou de si os ramos da oliveira natural, você acha que ele não te arrancaria, zambujeiro? Tu és zambujeiro, irmão. Eu sou zambujeiro. O que Deus está falando conosco é isso. Ei, se eu fui capaz de arrancar os ramos naturais, Israel, a nação que é escolhida pela incredulidade, você acha que o Espírito Santo não nos arrancaria? Se nós caminharmos pelo caminho da incredulidade, versículo 22, considera, pois, a bondade e também a severidade de Deus. Veja, ele é bondoso em nos enxertar, mas isso não tira dele a severidade como ele trata os incrédulos. E muitas pessoas querem se relacionar com Deus como se ele apenas pela sua bondade. Esquece-se que há uma severidade em relação às coisas santas por parte de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortados, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E aqui é o ponto. Para aqueles que acham que todo Israel se converterá, e é um ponto contraditório, que acham que isso é uma regra, apóstolo Paulo, pelo menos é a perspectiva que o texto dá, diz que isso não é uma regra. É uma possibilidade? É. Porque ele fala, se Israel sair da incredulidade, Deus é poderoso para reenxertar eles na oliveira, porque eles faziam parte dessa oliveira. Então, precisamos orar por Israel? Sim. Pode acontecer de Israel toda se converter? Pode. É impossível? Não é. Lembra de Jonas? Jonas foi a Nínive, orou e todo mundo se converteu. E eles nem eram da oliveira, e eles nem eram judeus, eram pessoas terríveis. Pode acontecer? Pode. Mas é por causa de Israel? É por causa da promessa de Deus que fez a Abraão? Já entendemos que não. Não é por causa do Isaac, não é por causa de Jacó, é por causa daquele que elegeu na pessoa de Cristo. Se eles abandonarem a incredulidade, eles serão reenxertados na oliveira. Pode acontecer? Pode. É uma regra? A gente não tem como saber. O que a gente sabe é a forma como isso vai acontecer. Como pode acontecer, se eles abandonarem a incredulidade e se converterem a Jesus Cristo. Versículo 24. Porque se tu fores cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele vai dizer, vocês que eram ramos de um zambujeiro, de uma oliveira brava, criada de uma forma louca no deserto, ninguém cuidava de nada. Eu tirei vocês de lá, lembra? Que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele vai dizer, olha, eu peguei vocês que eram um ramo todo torto, sabe, criado sem regra nenhuma, e coloquei vocês numa boa oliveira. Por que você acha que eu não tenho o poder de reenxertar aqueles que são originais da oliveira? Eu tenho poder. Eu posso fazer. Eu posso fazer se eles se converterem a Jesus Cristo. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais vós mesmos, aqui está falando dos gentios, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Veja, Israel foi endurecido até que a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Quando que os gentios se tornaram plenos? Quando eles foram alcançados pela graça de Jesus Cristo. A graça fez com que judeus convertidos e gentios convertidos se tornassem apenas um só povo. É interessante a gente lembrar da passagem de Jeremias capítulo 11, porque aqui Paulo está dizendo que Jesus é essa boa oliveira. Só que lá em Jeremias, Deus vai falar assim com Jeremias: Jeremias, não ore mais por Israel.
Não ore. Você acha que os sacrifícios deles, as ofertas deles, vão fazer com que eu torne atrás? Eu não vou tornar atrás, Jeremias. Eu vou rejeitar Israel. Israel era uma oliveira frutífera e verdejante, mas eu a cortei. Eu a cortei, Jeremias. Não ore por Israel. Veja, Jeremias é o profeta, irmão. E Deus está falando, o profeta era aquele que clamava e intercedia pelo povo. E Deus está falando, não ore por Israel, Jeremias. Eu cortei essa oliveira. Com um incêndio e um grande estrondo, eu a destruirei. Terrível. E aí, quando eu olho para esse texto, querido, eu me lembro, eu não consigo não me lembrar de Mateus 27. Quando a cidade de Israel, o templo de Salomão, a glória de Israel, todo é incendiado e o povo de Israel é disperso. Ali Israel é destruída. Sabe, quando a gente ouve relatos, quando Jesus Cristo olha para aquelas mulheres e fala assim, olha, não chores por mim, chorem por vocês, que ele vai dizer, ai das grávidas, mulheres grávidas comeram os próprios filhos, por causa do cerco que Israel passou, por causa da sentença de Deus. E agora a gente acha que isso é pesado. Que isso, Sandro? E Deus aniquilou Israel? Sim. Deus cortou a oliveira natural? Sim, cortou. E cortou porque ele quis? Não. Foi porque ele quis? Não. Foi um pedido de Israel. E eu não sei se você vai lembrar, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, e Pilatos vai dizer, eu não tenho nada contra esse homem não é digno de morte. O que os judeus gritavam? Caia sobre nós o sangue desse justo. Caia sobre nós o sangue desse justo. Israel chega diante do Senhor, na frente do Filho de Deus. Ele olha para o pai, que está vendo o seu filho ser trucidado, prestes a morrer, bate no peito diante de Deus assim, olha, pode me considerar culpado da morte do seu filho. É isso que eles falam. Caia sobre nós a morte do seu filho. Ali, irmão, ali a oliveira natural é cortada para nunca mais se levantar. E aí a gente vai lembrar que quando Jesus Cristo vai dizer, quando os discípulos falam assim, olha, veja esse templo, era um marco religioso de Israel, veja esse templo que Salomão construiu, e Jesus Cristo vai dizer, esse templo vai ser derrubado, ele não vai restar pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu torno a levantar, uma oliveira perfeita vai nascer sobre Israel. Jesus Cristo é essa oliveira perfeita. Ele é a boa oliveira, porque a oliveira da antiga aliança nunca mais vai se levantar. Não há nada mais em Israel que garanta a salvação para eles em relação às suas obras. Só há um caminho para ser salvo, ser enxertado na boa oliveira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a única forma que Israel tem de ser salvo. Romanos 11, do 26 ao 27, vai dizer assim, e assim todo Israel será salvo. O que é esse todo Israel? Apóstolo Paulo está dizendo que são os remanescentes junto com os gentios, porque todos eles agora estão na oliveira. Lembra que Jeremias vai dizer que Israel é a oliveira, e a Israel continua sendo essa oliveira, a qual a raiz é Jesus Cristo, mas agora gentios e judeus convertidos a Jesus Cristo fazem parte de uma só nação. Judeus convertidos, nós aqui da Igreja Batista Graça e Verdade, a Assembleia de Deus ali, a Batista mais ali, uma presbiteriana, a Universal, a Igreja da Graça, todos aqueles que foram convertidos a Jesus Cristo fazem parte dessa única oliveira chamada Jesus Cristo. E assim a promessa de Deus se cumpre. Todo o Israel será salvo, porque não é Israel aquele que é filho de Abraão e nem circuncidado na sua carne, mas aquele que é marcado dentro do seu coração. Esse é o Israel de Deus. E ele vai dizer, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E de quem Jesus Cristo veio tirar os pecados, irmão? 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios. João está falando para quem? Para judeus. Ele vai dizer, olha, ele é a propiciação para os nossos pecados, mas não só para os nossos. Ele é a propiciação para os pecados do mundo inteiro. Ele morreu para tirar o pecado do mundo inteiro, não somente da nação de Israel. Isso é maravilhoso. E aí, esse é o segredo que o apóstolo Paulo está falando, olha, não desconsiderem esse segredo. O de Cristo, a graça de Cristo é poderosa
para erguer uma Israel em Deus, e toda essa Israel será salva. E aqui, diante desse fato, diante dessa graça salvadora, apóstolo Paulo não tem outro caminho a não ser fechar esse texto com um hino de louvor ao Senhor. Porque diante de uma salvação tão complexa, apóstolo Paulo naquele estado de perplexidade, de compreender aquilo que Deus está fazendo no mundo inteiro, em Romanos 11, 33 ao 36, Paulo vai louvar ao Senhor. E ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Ele vai dizer: nem Israel, nem os gentios. Ninguém deu nada para ele para ser recompensado com salvação. E por que ele salva? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós fomos salvos para a glória do Senhor. Deus chamou o jambuzeiro para manifestar a sua glória. Deus salva o mais vil pecador para manifestar a sua glória. Deus te salvou porque te ama. E por que ele te amou? Para manifestar a sua glória, pelo zelo da sua própria glória. Nós fomos chamados para proclamar a glória do Senhor. Os judeus que estão se convertendo, se converterão para a glória do Senhor, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo se resume nele. Tudo é respondido por ele. Por quê? Porque ele quer, porque ele amou, porque ele amou, e porque ele salvou, porque ele é salvador, porque tudo é respondido nele. Nada em nós, nós não demos nada a ele, irmão. O que nós demos ao Senhor para que ele pudesse nos restituir? O que nós oferecemos ao Senhor para que ele tivesse que nos abençoar? O que tivemos, irmão? O que nós podemos dar ao Senhor em troca de tão grande salvação? Apóstolo Paulo vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não há nada nessas mãos aqui que nós possamos oferecer ao Senhor que seja digno ou recompensador dessa salvação. Não há nada, não há nada, irmão. São mãos vazias. A única coisa que nós podemos fazer com essas mãos é levantá-las diante do Senhor e adorar, e agradecer, e amá-lo, porque todo esse plano de salvação é para a própria glória dele, porque ele sente prazer em ser um Deus amoroso, ele sente prazer em fazer o bem. Por quê? Porque ele é assim, porque a sua soberania é assim. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós iremos orar ao Senhor. Você que está aqui na igreja e não teve um encontro com Cristo, faça isso. Às vezes as pessoas falam assim: mas eu não estou pronto ainda para ser crente. Sabe quando você ouvia alguém falar isso? Sabe aquele colega de trabalho que você evangeliza? Eu estava falando com uma menina na escola, na prefeitura. Eu falei assim: Jesus Cristo estava bom para voltar, né? Ela: não. Eu estou toda errada. Se ele voltar agora, eu me lasco. Eu falei assim: você está esperando o quê? Ela: não, mas tem um processo. Não tem não, filho. Não tem processo nenhum. É só invocar o nome do Senhor. Você não precisa fazer nada. Você não precisa subir monte, não precisa fazer jejum, não precisa ler a Bíblia 10 vezes. Né? Para ser salvo, o que a gente precisa ser salvo? A gente precisa invocar o nome do Senhor. Lembra daquela pregação que a gente trouxe aqui? Existem muitas coisas difíceis na Bíblia de se compreender. Pedro fala sobre isso. Olha, Paulo escreveu coisas muito difíceis que os indoutos distorcem. Mas tudo que é concernente à graça está ali, pronto para ser mastigado. Tudo que é concernente à salvação está ali, é só beber e é só comer. Eu falei para ela: você não precisa fazer nada, só invoca o nome do Senhor. Ela falou assim: mas como é que é isso? Eu falei assim: você pode vir para qualquer canto aí, porque ela é uma mediadora, que ela fica com um aluno que é autista. Eu falei: quer que eu segure ele aqui? Eu seguro ele aqui, vai ali no canto e invoca o nome do Senhor, você vai ser salvo. É só isso que você precisa fazer.
Ela ficou assim, né? Meio estatalada. Porque da próxima vez que você ouvir alguém falar isso, tu vai falar assim, zambujeiro. Você acha que Deus não pode te enxertar na oliveira? Deus faz isso, irmão. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Então, quando você olhar para alguém da sua família, sabe que é alguém, aquela pessoa difícil, aquela pessoa complicada, você olha e fala, não, isso aí nunca vai ser crente. Sabe? Tu vai olhar, mudar a perspectiva, porque tu era um zambujeiro. Tu era estranho. A gente ainda é um pouco. Eu não é, irmão. Deus nos salvou. Você acha que o poder dele é limitado? Não é, irmão. Ele é poderoso para salvar e trazer aqueles que a gente achava que nunca seria. Que nunca seria. E muitos daqueles que a gente acha que seria salvo, né? Estava lá, foram cortados da oliveira. Porque não depende de obras. Depende da eleição do Senhor. Não é por obras, é por fé. Não é pelo exterior, é por aquilo que está no coração. Lembra do que Jesus Cristo falou para Jessé? Jessé, Samuel, vá à casa de Jessé, não olhe para o exterior. O homem vê o exterior, eu vejo o coração, Samuel. Vai lá, eu tenho um escolhido para mim. Louve e adore ao Senhor. E se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, seja você membro aqui da igreja ou visitante, está afastado do Senhor, se sente como esse ramo arrancado da oliveira, a palavra foi para você. Deus é poderoso para te reenxertar nessa oliveira. Ele pode fazer isso. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Lembra da palavra de Deus a Jó? Ora, o tronco ficando na terra e morrer, aos cheiros das águas, esse tronco pode brotar novamente. A raiz dele pode nem estar na terra. Pode ser um tronco já apodrecido. Mas se ele beber dessa seiva, esse tronco pode voltar a ter vida. Talvez você olhe para o seu filho, para sua filha, para sua nora. Será que um dia ele pode voltar? Ele vai voltar para a presença de Deus? Deus pode fazer. Faça como Paulo, não cesse de orar. Não cesse de orar. Paulo está diante de um povo incrédulo, mas ele não cessava de orar. Ele diz, irmãos, eu oro por vocês, eu oro pela salvação de Israel. Ore pela salvação da tua casa, meu irmão. Ore pela salvação da tua família. Nós iremos orar nesse momento, louvando e agradecendo ao Senhor pela oportunidade de hoje nós sermos de Israel, pertencermos a essa todo Israel que será salva. A gente não precisa de, como é que é o nome? Quipá. A gente não precisa de quipá. Vocês não vão vir aqui com aquele pano em cima do ombro pregando. Por que não tem nada a ver, irmão? A gente não é judeu, irmão. A gente é zambujeiro, irmão. A gente é zambujeiro, irmão. Só que a gente foi enxertado na oliveira. Deus não requer nada culturalmente de Israel. A gente é brasileiro, irmão. Compreende? A gente não precisa comer pão sem fermento. A gente come feijoada, irmão. Porque a gente é zambujeiro, irmão. Mas Deus nos enxertou na oliveira. Ou comendo vatapá, ou feijoado, ou cacuti, tututu, que é aquelas caminhas da Amazônia, que só tem letra. Tututu, patapá. Mas a gente foi enxertado, irmão. Não depende das nossas dietas. Não depende das nossas fés. Não, irmão. A gente creu pela fé. E isso é imputado a nós como justiça de Deus. Amém, irmãos? Isso é bom demais, é ou não é, irmão? É bom demais. Pastor, mas eu conheço uns crentes que na festa das barracas, das tendas, eles saem de casa e dormem no quintal. Outro dia a gente fala sobre isso. Eu falei, aí você pergunta, mas ele é judeu? Não, mas ele diz que se Israel fazia, tem que fazer também. Eu falei, tudo bem, irmão. Eu vou seguir com Jesus Cristo. Entra no teu quarto, clama a Deus, eu vou orar, irmão, em cima de um edredom, enquanto isso me é permitido. Porque eu sou zambujeiro, irmão. Eu não sou judeu. Eu sou zambujeiro e hoje Deus me chama de Israel de Deus. Estou na oliveira. Você está nessa oliveira? Então você vai ser salvo. Porque é a raiz que nos sustenta. Amém?